Voltando então, pessoal, com mais um vídeo aí, continuando o nosso estudo, né? Vocês acharam que eu não ia voltar, né? Essa manhã, como eu disse que ia voltar ontem. Pois é, se eu disse que ia voltar, estamos aqui. Bom dia, João, beleza? Como é que está? Hoje, 10 horas, né? 4 dias começando lives das 9 da manhã até 7 da noite, falando sem parar, salvo com algumas leves pausas de 5 minutos para beber um gole d'água. E hoje iniciamos às 10 horas da manhã. Sim, com certeza estão, né, João Gabriel? Com certeza estão. E já faz tempo, né? Inclusive a primeira já foi também preparada, né? Há muitos anos atrás. Então, bom dia a todos, pessoal. E vamos aguardar apenas algumas pessoas chegar, né? Porque até as plataformas recomendarem e notificarem o vídeo vai demorar um tempo. Pessoal, antes de tudo, então enquanto as pessoas vão chegando, eu quero recomendar, pessoal, o canal do Sukran no YouTube. Ele traz conteúdos interessantíssimos aí, né, reflexivos, e ultimamente também ele está fazendo as dublagens do Dragon Ball Anti-Hereges, que está ficando bem engraçado, bem legal, bem interessante. E tem vários vídeos legais aqui que ele dublou. Esse aqui ficou muito legal também. Todos eles são bem interessantes, né? E esse aqui também. E recentemente aí aconteceu uma infelicidade com o canal dele, né? Porque simplesmente o YouTube não resolveu o problema dele, que basicamente roubaram o canal dele original, né? E o YouTube não resolveu o problema. Ele teve que criar um canal do zero, pessoal. Ele tinha aí mais de 10 mil inscritos, né? E agora, pessoal, se vocês puderem se inscrever nesse novo canal dele, é só digitar aí, pessoal, canal do Sukran, né? Aí, ó, eu vou até deixar o link aqui, já que o link já está aqui. Vou deixar o link aqui, pessoal, no chat, ó, para vocês se inscreverem lá. E os demais que vão ver esse vídeo pelo YouTube, né, ao longo do tempo, que digitem aí canal do Sukran no YouTube, encontrem por essa foto e se inscrevam, né? Ativem o sininho das notificações também. E vocês então vão ter acesso a um bom conteúdo, tá, pessoal? Né? Seria isso. E vamos então aqui voltar, né, pessoal, para o nosso estudo, que hoje a gente vai abordar, gente. Bom dia, Daniel. Sejam bem-vindos. Como é que tá o áudio aí? Tá baixo? Estão ouvindo um fundo musical aí? Como é que está a transmissão? Tá boa? Então tá bom, Lucas Info. Nos vídeos passados a gente aqui explicou vários textos, explicou vários conceitos, refutamos várias pseudodoutrinas. A gente explicou sobre a graça resistível ou irresistível. É lógico, pessoal, que a gente não tem como resistir, no sentido de o Criador teria que respeitar a nossa vontade. Então é óbvio que quando ele quer, ele vai agir, porque é ele que manda e acabou. Textos bíblicos que comprovam a graça irresistível, o chamado eficaz. Valeu, cheio de ódio, pelo Prime. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à Circunspecta. Bom, pessoal, a gente já explicou muitos textos aí, né? Então, assim, agora a gente vai apenas ler e também explicar os textos que comprovam que a graça, ou seja, quando o Criador quer salvar alguém, ele não vai possibilitar essa salvação apenas e esperar que você, de livre e espontânea vontade, aceite esse sacrifício ou o evangelho. Isso não é bíblico. Pois é, Mateus, aí tá vendo?
O Matheus acabou de comentar que viu um canal ontem que fala que Jesus, né, e os apóstolos ensinaram sobre perda da salvação. Eu não sei que Bíblia essas pessoas estão lendo. Deve ser a Bíblia do Goku, né? Com perdão da palavra, mas não dá. Não dá, cara. Né? Bom, a gente vai, tá? Logo após explicar esses versículos bíblicos, o próximo vídeo será sobre justamente isso. Queda da salvação ou preservação eterna. Podemos perder a salvação ou uma vez salvo, salvo para sempre. É o que a Bíblia diz. Não é o que o nosso achismo conclui. É o que a Bíblia, de forma definitiva, diz, pessoal. Então as pessoas, elas, infelizmente, por ter um QI de ameba, a maioria, não consegue, né, entender os textos. Né? Eu estava vendo um dado, né, científico dias atrás, e vocês sabiam, pessoal, que a atenção, o tempo de atenção de um ser humano, é menor do que de um peixe dourado? Sabe quantos segundos que um peixe tem a atenção focada? No máximo 9 segundos. Sabe quantos segundos o ser humano consegue ter um tempo de atenção focada? 8 segundos. Então, como esperar que as pessoas entendam a realidade, um texto bíblico, não é nem texto português, é texto bíblico que exige ainda discernimento espiritual para compreender? Como é que a gente espera que o ser humano vai entender essas verdades, pessoal? Não tem como. Estamos vivendo, gente, na pior geração de todos os tempos. Por que vocês acham que eu estou fazendo um vídeo aqui e eu ainda sou taxado de tudo que vocês imaginam? Xingam de tudo. Diabo, filho do diabo, diabólico, tudo que é coisa. Por quê? Porque quando uma verdade profunda dessa é exposta, o que as pessoas te chamam? De louco. Não foi assim que aconteceu com Enéas? Não foi assim que aconteceu com o Messias? O que fizeram com todos os profetas? Mataram. Não mataram Estevão, por dizer a verdade? Não mataram Malaquias? E aí? Então assim, pessoal, as pessoas, gente, é terrível. O nível de ignorância, o nível de burrice aguda grave é asqueroso. Tá? Então vamos lá. O preço a se pagar, gente, por dizer a verdade, é altíssimo. Você vai ser cancelado, você vai ser taxado de herege, sendo que os hereges é que são eles. Você vai ser taxado de filho do diabo, sendo que os filhos do diabo são eles. Você vai ser taxado de louco lunático, mas os loucos lunáticos são eles. É assim. É assim. Olha os vídeos que eu postei aí, né, anteriormente aí, né, ensinando que o Messias não morreu por todos, ensinando que a Bíblia, o que a Bíblia diz, que ele não rogou pelo mundo, tá em João 17:9, não rogo pelo mundo, mas somente por aquilo que tu me destes, ou seja, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, o Messias não intercedeu por todos. Então as pessoas pegam lá textinhos isolados e por causa de um QI de nível de peixe, não conseguem entender. E aí taxam quem está falando a verdade de louco, herege, lunático, filho do diabo, tudo que você imaginar. Não dá, né, cara? Não dá, né? Agora, coloca eu num debate com qualquer um desses, para você ver o que vai acontecer. Essas pessoas iam sair com o rabinho entre as pernas e nunca mais iam fazer um vídeo no YouTube. Porque a vergonha, a humilhação seria tamanha, né? Não porque eu tenho capacidade, não, de modo nenhum, pessoal, mas sim porque os textos da Bíblia são claríssimos. Quando você lê isso aqui e você entende, não há mais dúvidas. Mas não, as pessoas elas gostam de relutar contra a verdade. E isso só comprova o quê? Que não tem livre-arbítrio. Que o arbítrio não é livre. Que a graça é direcionada apenas a um grupo de pessoas, que justamente a dureza do coração humano, que são completamente depravados, ou seja, os pontos salvíficos são cada vez mais evidenciados no comportamento dessas pessoas, que evidenciam que realmente elas não têm como chegar ao pleno conhecimento da verdade, estão sempre buscando a verdade e nunca chegam num pleno conhecimento da verdade, o que cumpre assim o texto da Bíblia. Então,
É triste, né, pessoal? Né? É triste demais, né? Além do que, debater com essas pessoas é se rebaixar, né? É se rebaixar o nível deles. Né? Eles não têm capacidade de entender. Então eu estaria lançando pérola para porco? Jamais. Então, Mateus, Jeremias 31, 32, para comprovar a perda de salvação, que lá fala quebraram minha aliança, é justamente comprova a depravação humana e não o livre-arbítrio, não queda de salvação. Comprova que o ser humano sempre está inclinado ao pecado. E é por isso que o Criador tem que ir lá e puxar. Tem que ir lá e resgatar esse povo. E quebrar a aliança não significa perder a salvação, irmão. Significa as pessoas se desviarem. Significa que o Criador escolheu um povo para a salvação, mas esse povo, ele sempre foi de dura cerviz. Esse povo sempre foi rebelde, um povo rebelde e contradizente, o próprio Criador fala isso. Então, que perda de salvação, o quê? Né? As pessoas, elas não entendem o que o Criador faz, que é salvar quem não merece. Então, como é que pode? Uma vez salva, a pessoa peca, aí não está mais salvo, está condenado, vai para o lago de fogo, você morrer daqui 2 segundos. Aí o Espírito vai lá, chama a pessoa de novo, a pessoa se arrepende de novo, né? É interessante isso, que tem 500 bilhões de arrependimento na Bíblia, né? Eu achava que só tinha um. Eu achava que o sacrifício do Messias morreu uma vez só, né? Para, de uma vez, expiar os pecados. Mas não, parece que ele morre uma vez, a pessoa peca, o Messias tem que morrer de novo, né? Aí a pessoa se converte. Aí a pessoa peca de novo, amanhã. Aí perdeu a salvação. Aí o Espírito vai lá, o Messias tem que morrer de novo, né? Várias vezes. O Espírito vai lá, chama, converteu, degenerou. Ficou novamente regenerado. Aí depois a pessoa degenerou de novo porque pecou de novo. Aí depois 3 dias ela se converte de novo. Aí depois, então vai e vem. Então a velha criatura, né, ela vai e volta. Então, aquele versículo, né, que o Messias falou, olha, aliás, que Paulo falou, aquele que está no Messias, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo, isso aí rasga da Bíblia, né? Nada se fez novo, então a velha criatura volta a ser. Então acabou. Então, Bíblia que é bom, essas pessoas sabem jossa nenhuma, né? É incrível. Por isso que não dá, mano. Eu não sei como é que vocês conseguem perder tempo vendo esses vídeos heréticos aí, porque não, vocês vão emburrificar, vocês vão perder 50 pontos de QI a ver cada vídeo desses hereges arminianos aí. Textos bíblicos, graça irresistível. Você pediu, primeira pergunta, para o Pai te converter? Já começo por aqui. Já começamos com uma pergunta irrefutável. Eu sempre começo assim. Como é que faz? Alguém aqui pediu para o Pai converter? Um dia você estava lá assim, tipo, livremente, livre, leve e solto, né? Ah, Criador dos céus e da terra, agora eu quero me converter, né? Eu quero pureza, eu quero santificação, né? Do nada, assim, você tá no mundão, você tá lá na baladinha, no inferninho, na zona, você tá vivendo na inclinação da tua carne, você tá no pecado, na iniquidade, você tá em adultério, você tá em tudo isso aí. Aí você tá numa boa lá, né? Cheio do dinheiro, você tá lá com milhões, você tá lá com sua vida ganha, você tá em paz, aí do nada você fala assim, eu quero me converter agora, porque eu quero pureza. Agora eu vou negar tudo que eu tenho aqui, né? Do nada, assim, só porque eu quero do nada. E aí eu quero me converter. Eu quero doar tudo que eu tenho para os pobres. Eu quero viver igual um mendigo na rua. E eu quero viver só do evangelho e acabou. É assim? É assim que funciona, né? Bom dia, Derek. É assim que funciona, né? A conversão. Né? Tá vendo, Mateus, aí, ó? É uma playlist chamada Desconstruindo o Calvinismo, né? Essas pessoas, elas fazem um estereótipo, demonizam uma caricatura do calvinismo e não sabem nem o que é os 5 pontos do calvinismo. E aí a gente tem que abordar aqui, e eu tenho que, né, gente, perder uns 24 pontos de QI para falar, gente, eu não estou defendendo o calvinismo. Eu não prego o calvinismo. Simplesmente a gente está aqui explicando a salvação. Olha aqui, ó. Sabe quem é que combate o calvinismo? É esse aqui, ó. Os remonstrantes.
São os remonstrantes modernos, porque surgiu daqui. Quem é que começou com essa história de livre-arbítrio quando não existia esse conceito? Quem é que começou com predestinação? Como se fosse condicional. Ou seja, pré-ciência. Quem? Quem é que começou a dizer que o Messias morreu por todos, sem exceção? Quem? Graça irresistível, que o ser humano podia resistir à vontade do Criador. Quem? Quem é que diz essas blasfêmias? Os remonstrantes modernos. E a perda da salvação, então? Quem é que começou com isso? Remonstrantes, há séculos atrás. A resposta irrefutável para isso foram aqui, ó, mais de 150 teólogos, por mais de um ano todo estudando, eles concluíram, não, meu irmão, não tem livre-arbítrio, a depravação foi total. Não, a predestinação ela é incondicional, só depende da vontade do Criador. A expiação, pessoal, o Messias morreu só pelos eleitos. A graça, ela é irresistível. De onde é que tem essa ideia que o Criador tem que se submeter à vontade do ser humano? De onde que tem essa ideia de que o ser humano teria como impedir a vontade do Criador? O Criador quer salvar todos, mas não consegue. Olha só. Então ele é uma divindade frustrada, né? Não consegue fazer nada. E a preservação eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que a Bíblia diz. Então eles querem refutar a caricatura do calvinismo. Com isso estão querendo rejeitar a Bíblia. Esses caras... Sabe quem é que fica querendo relutar contra isso? São pessoas que têm medo porque não foram salvas. Quem ensina que você pode perder a salvação, meu irmão, é porque nunca foi regenerado. Ele não tem certeza da salvação dele. E a pessoa ainda fica com esse medinho que pode perder a salvação. Não é arrepiar. É a vontade do ser humano que prevalece. Onde é que... Vê se isso tem cabimento. Essas pessoas são mais poderosas que o Criador? A última lógica é essa. Não adianta dizer que não. Querem tapar o sol com a peneira? Isso é uma heresia, isso é blasfêmia. Exatamente, essa teoria aí é feita para engrandecer o ser humano. Como é que você vai ter certeza? Como é que você vai confiar no Messias? Porque a salvação você depende de confiar? Valeu, Felipe, por seguir aí o canal agora. Seja bem-vindo, meu irmão. Salvação é o que, pessoal? Mediante a fé. Fé é o que? Do grego pistis. Depositar toda a confiança. É isso que significa no original. Então como é que você vai depositar confiança no Messias se você a todo momento está perdendo a sua salvação? Bom dia, Felipe. Se você acredita que o Messias não salvou ninguém, morreu por todos, mas não salvou ninguém. Olha o que é o arminianismo, pessoal. E eles querem combater o calvinismo, querem combater a Bíblia, na verdade. Porque os 5 pontos do calvinismo apenas refletem os pontos salvíficos doutrinários da salvação. Só isso. E assim, eles querem alcançar a salvação por conta própria. Acham que a salvação depende deles. Por isso que eles acreditam que pode perder a salvação. Ou seja, o Messias nunca o salvou. Para eles, o Messias não salvou ninguém. Olha que ridículo. Não é que você vai perder algo que você ganha, se a salvação é de graça. Não é nem teu, como é que você vai perder? Ou seja, essas pessoas não conhecem o Evangelho, são um bando de bodes. É por isso que esses vídeos estão sendo feitos e gravados hoje, tá? Então vamos lá. Você pediu para o pai te converter? Óbvio que não. Ninguém pede isso, tá? O pai, quando ele decide, ele vem lá e salva o eleito, o pecador. Então, ninguém pede para ser convertido. Isso acontece na sua vida e você nem percebe, pessoal. A realidade é essa. Pedir para que o pai te converta depois, tipo assim, sem que o pai já tenha feito isso, é os fariseus. Quem faz isso é fariseu. Que, na verdade, nem fariseu não faz. O fariseu não pede para se converter. O fariseu quer viver a sua vida, né? Sem que um credor esteja ali para direcionar os passos, para colocar limites, né? Bom dia, Pri Leonel. Seja bem-vindo. Então vamos lá, gente, né? Eu vou ter que abrir a Bíblia aqui.
para a gente abordar os textos, né? Isaías, então, gente, será que a graça pode ser resistida? Já concluímos isso, né, pessoal? Já refutamos todos os equívocos doutrinários aí que pessoas humanistas, arminianas, semi-pelagianas acreditam. Que o ser humano, sim, poderia resistir à vontade do Criador. Ou seja, o Criador está lá implorando, né, como um coitado, por favor, converta-se. Estou implorando para você. Né? O Criador é um coitadinho. Né? É um Deus coitado e frustrado que quer salvar você, mas não pode te desrespeitar. Ele tem que ser educadinho, né, no sentido assim de não vamos fazer nada com o fulano, porque temos que respeitar o fulano, usar o Deus livre-arbítrio dele para ir para o inferno. Então, se ele sabe que você está indo para o lago de fogo e não faz nada, se isso fosse trazido, gente, para o aspecto humano, legalmente falando, é crime. Você saber que alguém está para se matar e não fazer nada para impedir é crime, sabia? É omissão de socorro. Agora, você vê o Criador, então imagina lá, ele está de braços cruzados assim, no céu. E está vendo toda a raça humana aqui. Está todo mundo indo para o inferno, para o lago de fogo. Eu vou falar inferno para você entender, tá? Já nascemos condenados, todos pecaram, Romanos 3, 23 e 6, 23. É o que a Bíblia diz. Então, não precisa predestinar ninguém ao lago de fogo, porque já está todo mundo indo para lá. A concepção, a realidade, pessoal, é essa. Tá? O cenário não é que ele predestina pessoas para sofrerem por toda a eternidade. Não, pessoal. O cenário é esse. Está todo mundo indo para um abismo, com os olhos tampados, ouvidos surdos. O Criador está lá. Creiam, se arrependam. Ninguém está ouvindo. Ninguém está vendo. Está todo mundo para o abismo, para o lago de fogo. Aí ele, se eu não fizer nada para salvar pessoas, todas elas vão ser condenadas. A realidade é essa. O que ele faz? Ele tem que vir através de um milagre, vivificar você, então tirar as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos, para você ver e enxergar, então dar vida a você. Então você acorda, aí que você desperta. E aí você vê que tem um abismo na tua frente, que você estaria indo para a condenação. E aí você então crê nele, depois que ele te regenera. A ordem do salutes, ou seja, a ordem da salvação é essa. Então, somente com uma ação externa e não sinergista, com uma ação monergista, é que um pecador pode ser salvo. Então não é que você então pediu para se converter, é o Pai que veio e converteu você, sem você nem pedir, meu irmão. A realidade é essa. Por quê? Porque a glória não é dividida. Porque a glória da salvação é de um só. Não é de você. Você não fez nada, meu irmão, para ser salvo. Quem fez foi o Messias. Se você diz que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, então a salvação não seria por graça, seria por méritos. E aí, que blasfêmia é essa? O que essas pessoas estão comendo, bebendo, lendo para defender arminianismo, cara? Defender conceitos humanistas. Entenderam como essas pessoas não conhecem nada do Criador, pessoal? Então vamos lá. Isaías 14, 27 é um texto que comprova a graça irresistível. Vamos lá? Vamos aprender agora? Porque o Senhor dos Exércitos... Não tem alguns caras que gostam de falar isso aí? O determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Não tem. Não tem umas pessoas que gostam aí de falar igual papagaio ambulante, né? Bípede. Yahotavot. 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 Yahotavot.
Yahweh Tzevaot. Parece um rádio quebrado. É um papagaio que só aprendeu isso. O papagaio aprendeu só isso na vida inteira. Ele não conhece nenhum outro nome. É só isso aqui. Yahweh Tzevaot. Yahweh Tzevaot. Só sabem falar isso aqui. E rejeita todas as suas doutrinas. Rejeita todos os pontos salvíficos. Rejeita tudo. Não acredita em predestinação. Rejeita, inclusive. Defendem livre-arbítrio. Isso é bando de herege, pessoal. Que pega, igual um fariseu, e só decora um termo da Bíblia, um nome, pronto. E só sai falando isso. Bom, eu já refutei todos esses hereges, um por um, ponto a ponto. Né? São os cara de pau lavada sem vergonha. Bom, então, olha o que a Bíblia diz. Graça, será que ela pode ser resistida? Será que o Criador, quando quer salvar alguém, ele tem que respeitar a sua vontade? A vontade humana? Ou quando ele quer salvar, ele salva sem mesmo você querer, nem pedir. Pois é, pessoal. Olha só. Porque o Senhor dos Exércitos, que o nome verdadeiro é Yahweh Tzevaot, aqui nesse, porque Yahweh seria aí Senhor e dos Exércitos Tzevaot, o determinou. E aí quando fala determinou, eu acho que os armenianos devem entender assim, não, tá só querendo, né? É só o desejo dele, ele tá sonhando, ele sonha em salvar todos. Não, pessoal. O Criador determina, o Criador decreta, é ele que faz as coisas acontecerem. E quando ele faz, quando ele determina, ele é que determina, não é você? Não é você com essa confissãozinha positiva, com esse negócio de eu declaro, é isso que profetizo por mim mesmo que vai acontecer tal coisa. Não é assim que funciona, né? É o Criador que determina as coisas, não é você? Então quem, pois, o invalidará? Quem vai impedir? Quem é que vai impedir o Criador de fazer alguma coisa que ele queira, quando ele já determinou? É você? É o ser humano? É o ser humano, né? É só na cabeça desses arminianos. Só na cabeça desses hereges. A sua mão está estendida. Ele está agindo. Quem, pois, a fará voltar atrás? Em outras palavras, o Criador estendeu a mão para salvar fulano. A pergunta é, quem, pois, vai impedir isso? Quem vai fazer a mão do Criador voltar atrás? Ou seja, não salvar. É o teu livre-arbítrio? Desculpa, cara. Isso é loucura. Isso não existe. Exatamente. Ninguém vai fazer isso. Bíblia, meu irmão. É Paulo que está falando isso? É Calvino que está falando isso? Não. Está em Isaías. E aí? Só falta essas pessoas se levantar contra o profeta Isaías. Aí? Então assim, pessoal. Não tem saída para o arminianismo. Não tem, não adianta. Segundo Crônicas 26. Estão lendo aí? Vocês não vão conseguir ver aí, né? Deixa eu ver aqui. E agora? Agora vão, né? Aí. Outra base. Será que eu vou abordar esse texto mais tarde? Deixa eu ver um negócio. Não vou. Então eu vou aproveitar e vou falar agora. Olha as outras bases. Não é só um versículozinho, pessoal, que corrobora. São vários. Yahweh, o Criador de nossos pais, a divindade de vossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Está escrito aqui, Deus nos céus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Veja, ele possibilita alguma coisa? Ele domina, pessoal. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Por que os arminianos não leem esses textos? Pergunta para eles. Cita aí, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6. Por que não lê esse versículo? Por que será, pessoal? Por que será? Por que será que esses filhos do diabo, militantes gospel, só sabem usar Atos 7,51?
A escritura não se contradiz, amigo. Atos 7 está dizendo da depravação total. Resistir ali é sempre não querer. Porque não querem o Criador. Não há quem busque o Criador. Apenas corrobora ainda mais as doutrinas salvíficas. Da depravação total. E que não tem livre-arbítrio. Não há quem possa resistir. Não há quem possa fazer a mão dele voltar atrás. Não há quem possa invalidar. E aí? Só aqui tem 2 versículos com 3 pontos definidos. Né? E aí? Mais textos. Em Daniel 4:35 a gente já abordou, né? Reputados em nada. Ele, né? Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, morador da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. E aí? E aí? O Criador quer te salvar, né? É o agir dele, né? Quer salvar todos, né, arminianos? Ah, beleza. Aí o arminiano vem e fala assim, que pode rejeitar a salvação e tudo mais. É? Pois aqui, ó, Daniel 4:35, não há quem possa lhe deter a mão. O que você vai dizer quanto a isso? Ué, ele não quer salvar você? E aí? Entendem, gente? Vocês estão vendo o nível do negócio? Ezequiel 11:19-21. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Quem é que está fazendo isso? Quem é que transforma um ser humano pecador? É o próprio ser humano, do nada? Agora eu vou decidir aqui me converter. Eu mesmo vou tirar o meu coração de pedra e vou colocar um coração de carne aqui para que eu seja vivificado. Ou eu mesmo me auto-vivifique. É isso que a Bíblia diz, né? Não, a Bíblia diz que ele vos vivificou estando vós mortos. Efésios 2. Então, quem é que coloca o coração aqui? É o Criador. Não é você. Ele que tem que tirar o coração de pedra para colocar um de carne. Ele que vai vivificar. Chamada eficácia. Esse aqui é o momento da conversão, pessoal, hoje, tá? Os ritos passados foram o quê? A gente explicou sobre a condição do ser humano, depravação total. Você não tem como se salvar, você está morto dentro de pecado. Então alguém tem que vir e escolher você. Isso foi feito antes da fundação do mundo. Predestinação incondicional. Porque você não tem como escolher o Criador. Terceiro, aqui nesse momento, o Messias então morre pelos eleitos, pela igreja. Expiação limitada. Ele tem que justificar você para que você não seja condenado. Agora, depois disso vem o quê? Vem a graça irresistível. Além de você não ter como impedir o Criador de salvar você, ele vem e de uma forma irresistível, Bruce, seja bem-vindo, ele dá vida a você. Graça irresistível, favor imerecido, graça, rares do grego. É imerecido, você não fez nada para merecer. É imerecido. Então eu não entendo esses arminianos que ficam falando que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Isso anula completamente o conceito de graça, que é favor imerecido, rares. Então, eles mesmos se contradizem no que eles mesmos ensinam. Então vamos lá, vamos continuar. E aí, para a gente concluir aqui depois, a preservação eterna. Depois que o Criador salva você, ele vai fazer você ficar preservado para a vida eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como você perder a sua salvação. Esses foram os pontos em resposta aos remonstrantes. Ok? Por isso que estamos abordando isso aqui. Eu já expliquei Ezequiel 18 e 23 em outros vídeos. Né? Esse texto aqui, gente, é muito fácil de se explicar. Primeiro que eu já tenho tinha, né, no YouTube aí foi deletado. Eu tinha já a pregação inteira desse capítulo e também o capítulo 33. É muito simples. Aqui está falando, gente, o mesmo versículo lá de Ezequiel 33. Está aqui, ó, 33:11, é o mesmo.
Tá? Acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta aos seus caminhos e viva? Aqui está falando, sabe de quem? Do povo dele. Não é do ímpio que vai ser lançado no lago de fogo. O contexto é esse. Vamos abrir aqui em Ezequiel 33:11, porque é o mesmo versículo. Diz-lhes tão certo como eu vivo, diz o Criador. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ó, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que a vez de morrer, ó casa de Israel? A quem está falando? É a povo pagão? É a povo que vai para o inferno? Gente, a casa de Israel, aqui era o povo eleito. O Criador simplesmente estava chamando o povo eleito de novo para o arrependimento. Esse é o contexto de Ezequiel, meu irmão. Rapaz, entendam, a Escritura, eu já falei, ela é exclusivista, ela é direcional, ela não é para todos. Tá? Então, assim, essas pessoas são burras, gente. Desculpa, essas pessoas são ignorantes. Elas pegam um textinho ali isolado. Ai, não tem prazer na morte do perverso, mas desejo que se converta. Ai, vamos lá isolar o texto. Eu sou um arminiano retorno. Acaso tenho eu prazer da morte do perverso? Eu desejo que ele se converta. Tá vendo? O Criador está aqui dizendo que ele deseja que todos sejam salvos. Meu, na boa, velho, não dá. Não dá, cara. Não dá. Esse negócio ridículo de isolar textinho para querer fundamentar uma doutrina que iria contra toda a Escritura, isso é burrice. Isso é legítimo de filho de Satanás, cara. Por que fazem isso, meu? Ele está ensinando aqui que a salvação, inclusive, não é por obras. Ezequiel é muito profundo e demandaria um tempão para explicar isso aqui. Ele está ensinando que a salvação é pela graça. Isso aqui, gente, demanda um outro vídeo, tá? Então vamos continuar com Ezequiel 11, 19 e 21. Tem que ir texto por texto. Não adianta, senão a gente vai se perder aqui em vários e não vai ter foco. Então Ezequiel 11, 19 e 21. Vamos voltar para lá. É o Criador que coloca um coração de carne, não é você. Ele tem que tirar o de pedra primeiro. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei a sua divindade, o Criador. Olha isso aqui, pessoal. Gente do céu. Vocês estão entendendo uma coisa? Vou fazer uma pergunta aqui no chat. Olha só. Como que alguém é capaz de guardar os juízos do Pai e andar nos estatutos do Criador? A resposta está no versículo anterior. Só tem um jeito. Somente depois que ele tira o coração de pedra. Somente depois. Isso aqui, pessoal, é linguagem figurada, não é literal. Ninguém tem um coração de pedra dentro do corpo. Está dizendo que o ímpio, ele não está vivificado, ele está morto, nele tem pecado. Pedra não tem vida. Carne tem vida. É isso que significa. Exatamente, Derek. Somente depois da regeneração alguém pode andar nos estatutos e guardar os juízos. Ou seja, é por isso que as pessoas estão tentando adquirir a salvação por conta própria e nunca vão conseguir. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Criador da sua misericórdia. A regeneração vem primeiro, vem antes da santificação. Isso aqui é o que? Zelo pela palavra, santificação, guardar os mandamentos, praticar os mandamentos. Você só pode fazer isso depois da conversão. E quem é que dá a conversão a você? É você? Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha o evangelho, olha a graça aqui. Essa é a manifestação da graça. Não tem possibilidade alguma aqui. Tem direcionamento específico para um povo eleito. É ele quem vai dar o espírito e é ele quem vai dar um coração novo. Aqui está o novo nascimento. Essa é a obra
regeneradora do espírito. Né? Então veja só. Os remonstrantes são os arminianos modernos. Eles estavam o quê? Dizendo isso aqui, ó, que a graça pode ser resistida. Gente, vê se isso não é uma blasfêmia. Olha só, por um acaso o texto está dizendo aqui, ó, em Ezequiel: tentarei dar um só coração. Estou mendigando aqui o ser humano para tentar prover um novo espírito para ele e vou tentar tirar, né, o coração de pedra para tentar, de alguma forma, implorando para o ser humano colocar um coração de carne. É isso que o texto diz, pessoal? É isso que os arminianos acreditam. Não, gente, o Criador ele vai dar aqui o coração novo, o novo espírito, ele faz. Ele que faz essas coisas, sem você pedir, meu irmão. É assim. Porque se depender de você, você nunca vai ser salvo. Nunca. Nunca que você vai andar nos estatutos, nunca que você vai guardar os juízos. Jamais. Porque só faz isso quem foi regenerado. Acabou. Então, por quê? Tem uma causa aqui, ó. Você só pode andar nos estatutos e guardar os mandamentos, ó, depois da regeneração, depois do coração de carne, que o Criador vai dar. Ó, ele dá o coração de carne para quê? O novo espírito para quê? Para que andem nos estatutos. Então, todos os que estão tentando alcançar a salvação sem ser regenerados, nunca vão ser salvos. São os fariseus, que jamais passaram pela porta. Estão tentando andar pelo caminho estreito sem ser regenerado. Olha o problema disso. Um bando de bode. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Criador. Ó, tá vendo aqui? É o contraste, salvos e ímpios. É o próprio Criador que faz as coisas, pessoal. Agora, Nova Aliança, Mateus 11, 25 a 27. Por aquele tempo exclamou o Messias: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ele quer salvar todo, né? Então por que não revelou tudo a todos? Não, ele ainda quis ocultar as coisas aos sábios. Olha que coisa. Veja como é exclusivista, veja como é direcional, veja como não é para todos sem exceção. Gente, tá claríssimo isso. Como é que os arminianos explicam esse texto aqui? Não, esse texto aqui não vai ler, né? Legal. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Não quer salvar todos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja que a vontade é dele, não é sua. É a quem o Filho o quiser revelar, meu irmão. Então como é que pode, né? As pessoas... Podemos resistir à graça, podemos escolher... Não, gente. Somente a quem o Filho quiser revelar. E aí? Logo abaixo disso, para ninguém ficar me acusando de desonestidade, né? Que gostam muito de falar que, né? Por que você, né? Por que você foi desonesto? Eu queria saber onde é que eu fui desonesto. Essas pessoas são loucas. O Messias continua: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ok. As pessoas, elas pegam esse textinho e falam: tá vendo? É o convite, Romulo, tem que aceitar, vinde a mim. Todos que estás cansados. Gente, desculpa, isso aqui é a pregação do Evangelho. A pregação tem que ser assim a todos. A grande comissão da igreja, isso não é contradição, tá lá em Mateus 28, ir de pregar o Evangelho a toda a criatura da terra.
Isso é pregação. O chamado tem que ser assim. Esse é o chamado geral, entenda? As pessoas confundem isso aqui com chance a todos. É interessante, né? Que as pessoas isolam o verso 28 para falar, tá dando aqui chance a todos, mas ignora o versículo anterior, que a gente acabou de ler. Que o Criador mesmo ocultou as coisas dos sábios e instruídos e revelou só os pequeninos, só para quem Ele quer. Sim, porque foi assim do agrado do Pai. Tudo foi entregue. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai conhece o Filho senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então as pessoas isolam um versículo e não lê o anterior. E aí? Como é que tira do contexto uma coisa? Então isso aqui não pode ser chance. Isso aqui é o chamado para que o eleito, aquele a quem o Pai quiser revelar, o Filho quiser revelar, se converta. Olha aí. Olha como é simples. Então esse chamado é direcionado, esse todos é direcionado a quem ele quiser revelar. Todos, pessoal, você não isola isso aqui, você pega o contexto. Então, já vimos, pessoal, a palavra todos aí, né, nos vídeos passados, não vou nem entrar aqui na questão, senão todos vão ser marcados com a marca da besta, inclusive você que está vendo esse vídeo, que você é do diabo. Por quê? Porque o mundo já é do maligno, então todo mundo é do diabo. Apocalipse 13 vai dizer que todos foram marcados com a marca da besta, então você vai receber a marca da besta, você vai para o inferno. Então, a palavra todos, pessoal, sempre está ligada a um grupo de pessoas ou a classe de pessoas, tá? João 1, 11 a 13. Graça irresistível. Veio para o que era seu e os seus não a receberam. Tá? Aí, os arminianos usam esse texto, né? Tá vendo? Ele veio para o que era seu, ele queria salvar o povo dele. E o povo não quis, o povo é mais poderoso. Tem que respeitar a vontade do povo, tem que respeitar a vontade do ser humano pecador. O Criador tem que respeitar a criatura, hein? Vamos refutar esses hereges agora. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Criador. Aqui, a saber, os que creem no seu nome. Ele também usa esse versículo. E diz, tá vendo? Tem que receber. O texto, Rômulo, seu herege, tem que receber, tem que receber o Messias, tem que aceitar o sacrifício, Ele está implorando, Rômulo. Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele amou o mundo todo sem exceção e morreu por todos. Então você tem que receber. O ser humano ainda tem que fazer uma coisa para completar a obra da salvação, né? Rômulo, tá vendo o texto? Tem que receber o sacrifício, o Messias. Vamos continuar o contexto? Esses que receberam. Primeiro ponto. Não se tornaram filhos do Criador por conta própria. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Criador. Não se autotornaram filhos do Criador. Eles tiveram que ser feitos. Como? O Criador foi lá, chamou, transformou, deu um novo espírito, tirou o coração de pedra e colocou um de carne, chamado eficaz. Qual é a base bíblica para isso? O próprio contexto. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Esse nasceram aqui não quer dizer o nascimento normal, que nasce de uma mulher. É a regeneração. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do ser humano, mas do Criador. Olha aí. Olha aí. Olha como a Bíblia explica a própria Bíblia, e essas pessoas são um bando de hereges. Olha o nível desse negócio aqui, pessoal. Na boa. Na boa. Gente, sabe por que eu trago esses versículos? Porque todos esses versículos
Os arminianos, né, no Facebook, na época, séculos atrás, eles ficavam postando para mim esses textinhos ridículos, né? Tipo, para querer refutar o arminianismo. Gente, os próprios textos comprovam que o arminianismo é uma farsa, é uma distorção teológica grotesca que não tem cabimento. Veio para o que era seu povo, Israel. Os seus não o receberam. Por quê? Dureza do coração. Cumprir as profecias. Depravação total. Não tem aqui a ver com chance e escolha. Tem a ver com depravação total, pessoal. E também por causa do decreto do Criador que endureceu o coração deles. Verso 12. Mas a todos quantos receberam, que foram os eleitos, discípulos, a igreja, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Criador. Não se autotornaram. O Criador teve que ir lá regenerá-los. Por isso aqui diz serem feitos. Não se autofizeram. Tiveram que ser feitos. Por quem? Pelo Criador. Quem são esses? Os que creem. Mas creem por quê? Por que creem? Porque resolveram crer? Do nada, a fé veio deles, né? Sendo que a fé diz que, Efésios 2, 8 e 9 é um dom do Criador. Então, como é que a fé veio deles se a fé é um dom que tem que ser dado pelo Pai? Agora, o que mais? Os quais não nasceram do sangue, ou seja, nada terreno. Nada de algo interno do ser humano. Nem da vontade da carne, ou seja, nem da sua vontade. Não foi do nada que você resolveu crer. E nem da vontade do ser humano, do homem. Em hipótese alguma. Ou seja, não foi você que escolheu crer. Não foi você que pediu para ser convertido. Não foi você que se auto-regenerou, amigo. Não foi você que resolveu crer do nada, que a fé veio de você. Não veio da vontade do ser humano, mas do Criador. Corroborando assim com Efésios 1, 4 e 5. Porque nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, como adoção, segundo o beneplácito de sua boa vontade, não nossa. Acabou o arminianismo, né, pessoal? Acho que acabou. Isso já foi refutado, inclusive, há séculos, né? Aqui, ó. João 6,44, então, um texto áureo das Escrituras. E já abordamos, né? João 6,44, inclusive, refuta todos os pontos do arminianismo. Um único versículo da Bíblia refuta todos os pontos do arminianismo. E é esse aqui, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Já explicamos esse texto aqui, né, pessoal, em vídeos passados. Então, olha só. Quando ele fala ninguém pode vir a mim, depravação total. Se o Pai, aqui está a eleição. O Pai tem que escolher. Quem me enviou a quem aos eleitos? Expiação limitada. Não o trouxer, aqui está o chamado eficaz, a graça irresistível, a doutrina que nós estamos abordando aqui. O Pai é que tem que trazer. Não é você, meu irmão, do nada que vai. É da vontade do Pai. Olha como a graça funciona, pessoal. Esse trouxer, já abordamos aqui o texto original. Né? Compelir, né? Irresistivelmente, compelir por irresistível superioridade, ou seja, é um ser mais poderoso que compele você de forma irresistível, não tem como você impedir isso. Está aqui o texto, meu irmão. Ninguém pode ir ao Criador se o Pai não o trouxer. Acabou. Ponto final. E aí, como é que os arminianos explicam isso aqui? E o texto é tão certeiro que uma vez salvo, salvo para sempre, ó, que esse mesmo que o Pai trouxe ao Messias, pelo qual o Messias morreu, será ressuscitado no último dia. Onde é que perde a salvação aqui? Vocês estavam comentando antes aí, né, que os heregezinhos lá usando o textinho mequetrefe para dizer que salvação se perde, né? Onde é que perde a salvação aqui se a ressurreição já está garantida a esse que o Pai trazer ao Messias?
Ele vai ressuscitar no último dia, meu irmão. Olha aí. Acabou. Simples, né, pessoal? João 10, 26 a 27. Já explicamos isso aqui antes, né, gente? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por que o ímpio não crê e nunca vai crer? Porque não é da ovelha, não é ovelha. As minhas ovelhas, os eleitos, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que é ouvem a minha voz? Graça irresistível. Chamado eficaz. Por que a ovelha ouve a voz? Porque ela é ovelha. Ovelha você traduz aqui como eleito antes da fundação do mundo. Por que ouve a voz? Ou seja, se converte e começa a seguir o Messias. Ó. Eu as conheço e elas me seguem. Por quê? Porque são ovelhas. Os que não são ovelhas, ó, não creem. E a razão pela qual não crê não é porque tem chance de escolha, e sim porque não sois das minhas ovelhas. Olha como é que é o evangelho, pessoal. O evangelho é duro? Quem disse que é mole? Quem disse que é mamão com açúcar? O evangelho é sal. Ele não quis salvar a todos, ele não quer salvar a todos. Ele tem já suas ovelhas, porque ele quis assim. Só nos resta nos render a isso. Quem fica relutando com essas verdades é porque não aceita a verdade, porque não é da verdade. Né? Então, as ovelhas do Messias ouvem a voz. E você sabia que tem um aspecto aqui terreno quanto a isso também? Que é o seguinte... Você sabia, pessoal, que as ovelhas só ouvem a voz do pastor? Tipo, agora estamos falando literal. Qualquer pessoa pode ir lá no meio das ovelhas e querer chamar elas não vão vir. Agora, quando o pastor, quando o homem que está lá já há vários tempos falando com elas, que conhece elas, quando ele chama, quando elas ouvem a voz desse homem, elas vêm. Já viram isso? Pesquisa aí depois no YouTube para vocês verem. Elas vêm porque elas só ouvem a voz do pastor. Então as minhas ovelhas, ou seja, os eleitos, ouvem a minha voz. Nesse momento que ouvem a voz, elas são convertidas. Significa que a graça irresistível, elas vêm e seguem. Olha o que o Messias está ensinando aqui. Agora, quem não é ovelha, não segue, não crê. Tá entendendo? Essa é a realidade bíblica. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A preservação eterna aqui. A ovelha não tem como perder a salvação. Estavam falando antes sobre isso? E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é que vai arrebatar da mão? Quem é que vai perder a salvação aqui? Quem é que vai perder a salvação aqui, pessoal? Olha o nível do negócio. As pessoas estão chamando o Messias de mentiroso cada vez que dizem que pode perder a salvação. Que pode resistir à graça. Tá maluco. Eu não queria estar na pele desses arminianos, não. Atos 16, 14. Esses dias mencionei para você sobre a mulher chamada Lídia e da abertura do coração. Agora você vai entender. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente ao Criador, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha aí. É necessário que o Criador primeiro abra o coração, pessoal, para atender às coisas que Paulo dizia. Tem que ter esta primeira ação do Pai no pecador eleito para que ele possa compreender. E esse abrir o coração é graça irresistível, o chamado eficaz. Sem isso a pessoa não se converte. Por isso que a graça não pode ser resistida. Cadê aqui que a Lídia estava
resistindo ao poder do Criador. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou, o Messias nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras. Já expliquei esse versículo em vídeos passados. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada no Messias, antes dos tempos eternos. Nossa, esse texto aqui é para... Esse texto ele destrói completamente o arminianismo, pessoal. Todos esses conceitos arminianos humanistas. E automaticamente reforçam e comprovam a graça irresistível, a salvação pela graça, não conforme nossas obras, não do que somos capazes de fazer. Esse texto aqui é para acabar, né, Yuri? Não tem como. Não tem como refutar isso aqui, né? Cheio de ódio, não tem como. Olha isso, leiam bem. Primeiro, ele possibilitou a nossa salvação ou nos salvou? Derramou sua graça a todos para o ser humano escolher ou aceitar? Não. Ele nos salvou. Ele está implorando agora para que a gente se converta? Ou eficazmente nos chamou? Será que aqui diz está tentando nos chamar? Gente, uma coisa que eu tenho que falar com você é o seguinte, escute bem. O Criador não tenta nada. O Criador e o Messias, eles não estão tentando salvar a humanidade. Eles não estão tentando salvar a todos, pessoal. Se eles quiserem salvar todos, todos serão salvos. Exatamente, ele decreta. Ele, já salvou e ele, nos chamou. Não está tentando chamar ninguém. E chamou como? Salvou como? Com santa vocação. Kadosh. Única, separada vocação. Vocação, pessoal. E isso aqui não é segundo nossas obras. Não é segundo o que você pode fazer. Não é o que você está tentando fazer. É conforme a sua própria determinação. Determinação aqui do Criador, E graça, favor imerecido, determinação, decreto, a vontade dele, propósito dele sobre você. Que se sobressai sobre você e que manda em você. E graça, charis, favor imerecido. Aqui do grego. Harim está aqui. Favor imerecido. Que nos foi o que? Dada no Messias. E antes dos tempos eternos. Então não é que ele está esperando você fazer alguma coisa nesse mundo, conforme o Cronos aqui vai andando, então seria aí você que faria teu próprio destino. Nada a ver. Isso tudo foi decretado, meu irmão, antes dos tempos eternos, antes do mundo ser mundo, antes de você existir, antes de Adão vir a essa terra. Ser criado. Não tem. Isso aqui é um texto irrefutável. E ressaltando, óbvio que isso não dá margem para viver como um iníquo. Se você vive como um iníquo, como um vagal, como um qualquer, um criminoso, você não é salvo. Simplesmente você nunca foi chamado. Nunca você foi salvo. Você não é convertido. Simples. 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 Eu não entendo esses pseudo-argumentos desses arminianos hereges que ficam falando, não, como é que pode predestinação? Como é que pode não precisar fazer nada? Como é que pode que ele já salvou? Então você pode então viver como um criminoso, viver como um demônio. Você vive lá, comete tudo que é tipo de errado, coisa errada, e você mesmo assim vai ser salvo. Gente, da onde que tiraram esta jossa? Só pode ser do Goku. Não é possível, meu. Aonde que a Bíblia diz isso? Se você vive em iniquidade, você nunca foi salvo. Você nunca foi regenerado. Deixe de ser ignorantes. Nossa. Então, a gente tem essa ilustração aqui dos armênias, né? Esses são os armênias. Isso aí. Para acabar.
O texto fala em Isaías 43:13, operando eu, o Criador, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Você não é mais poderoso que o Criador. Aí vem os arminianos e fala, o homem, o ser humano pode impedir. O Criador quer salvar todos. O ser humano pode impedir. O Criador tem que ser serviçal do ser humano, né? Ah, que legal. Gente, esse é o pensamento dos arminianos, esse é o pensamento desses canazinhos heréticos do YouTube, esse é o pensamento dessas pessoas que não foram inspiradas pelo Criador, que estão aí só blasfemando e disseminando um monte de heresia para as pessoas. Lamentável. O próximo vídeo, pessoal, vai ser extremamente importante. Tá? Aqui, ó. E aí? Agora sim, né? No próximo vídeo nós vamos abordar esse aqui, ó. Queda da graça ou preservação eterna. Pode perder a salvação? Ou uma vez salvo, salvo para sempre? Essa é a pergunta. Não perca o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa explicação aí, pessoal. Eu acho que eu volto só às 14 agora, Paramount, porque eu vou almoçar, né? Só que além disso, pessoal, eu tenho algumas coisas para fazer. Eu não sei se eu volto hoje às 14, porque eu tenho que carregar alguns vídeos, são um monte de vídeo aí. Eu vou almoçar, né, João? Almoçar. Bom, pessoal, mas enfim, ativem o sininho, ativem as notificações para vocês receberem, tá? A notificação. Fui, pessoal. Até a próxima.